Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, esse é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão bíblica dessa noite. O texto nos diz assim: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar 1 moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia, às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam 1 moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam 1 moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso? O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por 1 moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém. Irmãos, é incrível a capacidade de Jesus de usar, de contar histórias que têm a ver com o cotidiano das pessoas, para que elas pudessem assimilar melhor uma verdade espiritual. E mais uma vez Jesus vai fazer isso. Quando nós olhamos, irmãos, nós lemos a partir do 20. Quando nós olhamos o capítulo 19, se você é o crente das antigas, com Bíblia de papel, você pode voltar aí, fazer aquela barulhada da folha. Se você está com o celular, pode olhar o 19, que no 19, 16, Jesus vai ter um encontro muito importante, e que o que acontece no capítulo 19 lança luz sobre esse texto que nós estamos meditando nele hoje. Lá no versículo 16, um jovem rico procura Jesus. E esse jovem, ele vem até Jesus com muito interesse, e fazendo a pergunta mais importante que uma pessoa deve fazer: como ele alcançaria a vida eterna? E aí Jesus diz: olha, seguindo os mandamentos. E ele diz: é comigo mesmo, eu já faço isso desde pequeno. Mas quando Jesus toca num ponto, que no diálogo ele vai tocar, de que ele então deveria abrir mão de bens e riqueza, ele reage mal. Quando Jesus mencionou a parte do dinheiro, isso fez mal para ele. E o texto diz que ele então larga Jesus para lá e ele vai seguir a vida dele longe de Jesus. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o que aconteceu ali, e eu vou ler um trechinho para fazer mais sentido para vocês, embolou um pouco a cabeça dos discípulos. Porque riqueza naqueles dias era associado à bênção de Deus. Então, quem era o abençoado? O rico. Não se via o pobre como alguém abençoado, e sim o rico. E olha o que Jesus vai dizendo. Eu vou ler a partir do 16. E eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom
para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha o resultado da conversa. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Esse é o versículo 22. A partir do 23, Jesus então vai começar a conversar com os discípulos. E olha o que ele diz para os discípulos, irmãos, que tinham acabado de ouvir esse diálogo. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará nos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados ou espantados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Está ficando estreito isso aqui. A gente acreditava que riqueza era sinal da bênção de Deus, e agora você vem e diz que dificilmente um rico recebe o reino, entra no reino. Como que é isso? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Agora olha o que Pedro vai dizer, irmãos. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que pois será de nós? Esse jovem não fez o que nós fizemos. Se esse jovem que não abriu mão de nada, que foi embora, que quando tocou no assunto dinheiro, te virou as costas, nós não fizemos isso não, Jesus. A gente tinha trabalho, deixou, a gente ganhava o nosso dinheirinho lá, não era talvez como desse jovem, mas a gente abriu mão disso. Qual é a nossa recompensa? Percebem agora o que está em jogo aqui? Pedro verbalizou, como muitas vezes fez, uma inquietação que ficou ali no coração dos discípulos. O jovem acendeu, quando Jesus conversou com o jovem na frente deles, acendeu uma luz, e o Pedro então verbalizou: qual é o nosso prêmio? Qual é a nossa recompensa? Qual é o nosso benefício? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A resposta de Jesus é categórica para Pedro. O discipulado, o acompanhar Jesus, o ser discípulo de Jesus, ele envolve renúncias. Fala de deixar, de entregar, de renunciar. Mas o texto é enfático em dizer que há uma recompensa eterna para aqueles que abrem mão, que renunciam por causa do nome de Jesus. Olha como termina esse diálogo, a última frase de Jesus: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Qual é a última frase da parábola agora, Dalvison, por favor? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos.
Pode voltar no primeiro versículo. Esse texto, a partir do versículo 1, ele busca dar um entendimento melhor para Pedro e para os discípulos do assunto que já vinha sido provocado com o diálogo com o jovem rico. E é importante você entender isso para aquilo que nós vamos conversar agora. Por isso que eu voltei lá no capítulo anterior, para isso fazer sentido para você. Essa parábola, ela não está solta assim, Jesus do nada começou a contar uma parábola. Não, essa parábola está dentro desse contexto. Da dificuldade de um jovem em renunciar, por favor, a Jesus. E de um certo interesse de Pedro, falar, vou se dar bem, porque eu fiz exatamente o que aquele jovem não fez, ele foi rejeitado, mas eu vou receber então algo. O que tem para mim, Jesus? Quando eu renuncio, quando eu entrego, quando eu abro mão, o que o Senhor tem para mim? É disso que trata a parábola. Apesar dela falar de trabalho e dinheiro, a lição é muito além disso. Não que isso não seja importante, a gente tem visto isso. Mas não dá para ficar apenas na questão econômica, financeira, porque na verdade o que Jesus está dizendo é o seguinte: seguir a mim envolve renúncia, envolve dizer não, envolve abrir mão de vários interesses por amor ao meu nome. Mas saibam, há uma recompensa incrível para todos aqueles que decidem fazer isso, dar essa direção para as suas vidas. Agora então a gente vai para a parábola. A parábola é simples. Você tem um senhor, ele é dono de uma vinha, e como naqueles dias, e hoje também um pouco, mas naqueles dias de forma muito veemente, muito forte, o modo de trabalho era um diarista, uma diária. Sujeitos iam para um local público, ou perto do mercado, ou na praça, e eles ficavam ali. E então, quem precisava de um trabalho braçal, trabalhar no campo, um trabalho agrícola, ele então ia lá nesse local, os homens estavam lá e ele contratava, ele combinava um valor da diária e levava as pessoas que trabalhavam, no final do dia ele ia lá e pagava. Era assim que funcionava. E é isso que o início da parábola diz para nós. Versículo 2, ele foi lá e ele combinou de pagar uma moeda de prata. Quanto que ele combinou de pagar? Está fraco, gente. Quanto que ele combinou de pagar? Guarda isso. Isso vai fazer muita diferença no final. Isso foi o combinado. Ele combinou de pagar uma moeda de prata para o pessoal, que foi a primeira turma que ele contratou naquele dia. Ele voltou às 9 da manhã. E ele passou no mesmo lugar e tinha gente lá que estava esperando ainda uma oportunidade. O que ele faz? Ele contrata. Mas o texto, olha como a Bíblia é minuciosa. Olha o que o texto diz. Contratou-lhes e disse-lhes que no fim do dia pagaria quanto? Uma moeda de prata? O que fosse justo. Ele pagaria o que fosse justo. Uma moeda de prata era o que um trabalhador ganhava por um dia de trabalho. Algumas versões mais antigas falam um denário, que era o dinheiro da época. Com esse grupo das 9, e depois com o grupo do meio-dia, das 3 e até das 5, não há negociação de valor. Ele vai pagar o que é justo, e eles vão, confiando na palavra e talvez na generosidade daquele que chama para o seu serviço. Ao final do dia, o capataz vai lá e acerta com os trabalhadores, que era normal, eles recebiam por dia. E ao invés de chamar quem começou primeiro, ele chama quem chegou por último. Os últimos trabalharam 1 hora. Eles pegaram às 17, terminaram às 18. Esse é o trabalho dos sonhos de muita gente. Meu sonho era esse aí, eu chegar às 17, 18 eu já estou... E o patrão chama para acertar no dia ainda. Olha que delícia, gente, isso aí, que sonho.
Chegaram aos 17, 18 capatazes. Deu, pode chegar aí. E ele acerta. E quanto que ele entrega? Uma moeda de prata para cada um deles. Você imagina a alegria, a euforia, aquela pessoa que estava até o final do dia sem conseguir uma oportunidade, sem ser lembrado, sendo preterido, deixado de lado, marginalizado até o final do dia, e que teria que voltar para casa para enfrentar a situação da sua família, sem ter o pão para levar para os seus filhos, para sua esposa, tendo mais um dia fracassado. Você imagina a alegria desse sujeito quando ele recebe uma moeda de prata? É disso que trata o texto. Esse pessoal vibrou, esse pessoal foi à loucura, esse pessoal foi alvo da generosidade, da bondade do Senhor que chama para o seu trabalho. E assim foram. Daí 5, depois das 3, do meio-dia, das 9, até que isso chega aos ouvidos do pessoal das 6. 6 às 18, turno de 12. Sabe aquele 1h da tarde, 11 da manhã? Estavam lá. Eu não sei com quem que eu conversei sobre esse negócio de contratar para trabalho pesado. Pega às 7, vai às 5. Você vê que não está melhor do que esse pessoal aqui. Esse pessoal de 6 às 18. De 7 às 5 você já pensa bem que você vai reclamar. Se você quer contratar uma pessoa hoje para ela chegar ao emprego 7 da manhã, voltar e você ficar até as 5 da tarde sem ela fazer nada, só para ela ficar lá, talvez você já tenha dificuldade de contratar. Só pelo compromisso de estar de 7 da manhã às 17. Não é para você fazer nada não, você fica aí. Essa turma, dos 6 às 18, chega para receber, e recebe o que foi acordado, uma moeda de prata, mas eles não ficam nada satisfeitos. Porque eles dizem, como que você pagou para o sujeito que trabalhou 1 hora, o mesmo que você está pagando para mim, que trabalhei 12 horas, no horário mais quente do dia, eu que estava dando a vida aqui. Qual é a resposta do Senhor? Não há injustiça. Eu estou pagando o que nós combinamos. Existe uma lei que impeça eu ser generoso com o meu dinheiro, com quem eu quiser ser generoso? A história termina desse jeito. E agora eu quero tentar encontrar algumas lições mais claras para nós. O que está em jogo aqui é que Deus, o Senhor, chama para trabalhar na sua obra. O Senhor está contratando. Quem são aqueles que estão disponíveis para trabalhar na obra do Senhor? Essa é a primeira reflexão, irmãos. Esse Senhor está chamando pessoas para o seu serviço, assim como Ele havia chamado Pedro, e assim como Ele havia chamado os demais, Ele chama a mim, e Ele chama a você, para nós servirmos na obra que é dEle. Esse é o primeiro ponto. Há vagas no reino, há vagas. Há vaga para o jovem, há vaga para aquele que é mais velho, há vaga para quem está há muito tempo, há vaga para quem chegou agora. Há vagas. O Senhor chama, e Ele chama o dia inteiro. Ele chama pela manhã, Ele chama no meio da manhã, Ele chama no meio do dia, Ele vai chamando. Há vagas, há serviço. É muito difícil imaginar que... Por que alguém serve a Deus em qualquer área? Quais são as motivações de quem serve no reino, na igreja? Eu tenho dito para os irmãos me ouvem falar isso, isso é uma realidade.
O ministério pastoral está em xeque hoje na sociedade. Em xeque. Pelos péssimos testemunhos de um monte de gente. Mas o fato é, irmãos, e se fosse, a igreja está em xeque. Mas o fato é que Deus tem um plano, irmãos, um plano eterno, de chamar pessoas para si e de usá-las na sua obra, durante toda a vida delas, para que o nome dele seja exaltado, glorificado, para que pessoas conheçam o Filho dele como Salvador. E o resultado disso é que elas vão conhecer um Deus generoso, presenteador, um Deus que tem prazer em surpreender positivamente aqueles a quem ele chama para servir. Existem alguns perigos nessa questão do servir. Eu diria que de forma bem assim, transparente, eu diria assim que de alguma forma todos nós temos um pouco daquilo que Pedro manifestou na pergunta dele. Todos nós de alguma forma olhamos o benefício que Deus pode nos dar. Todos nós olhamos a recompensa. E todos nós esperamos algo de Deus. Todos nós temos expectativas em Deus. Você vai falar, talvez eu esteja exagerando no todos, eu vou mudar o todos por muitos, então. Alguém pode dizer, não, mas comigo não é assim, eu sirvo a Deus e eu faço o que faço simplesmente porque Ele é o meu Deus, e talvez alguém tenha conseguido isso, eu não quero descartar, mas eu digo que é da natureza humana esperar recompensas, e Pedro manifesta isso. Que tipo de recompensa? Aí cada indivíduo talvez tenha imaginado, criado, antecipado, desejado um tipo de recompensa. E Jesus é muito claro a recompensa que é oferecida no reino. Independente da expectativa que o Pedro tinha, que o Mateus tinha, que o João tinha, que cada um de nós tem, Jesus é claro em dizer, há uma recompensa, e essa recompensa, ela começa aqui, mas ela toma forma completa na eternidade. Quando o Senhor faz o acerto, duas coisas estão presentes no caráter desse Senhor que faz o acerto de contas no final do dia. A primeira, Ele é justo. Aquilo que Ele combinou, Ele paga. Não paga menos, não paga mais. Ele paga o justo, o combinado, o tratado. Ele tem palavra, Ele tem caráter. Mas ao mesmo tempo Ele é generoso. Ao mesmo tempo, ele é inclusivo. O texto não diz, mas não faz muito sentido do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mercado, você chamar alguém para trabalhar às 5 da tarde com um turno que fecha às 6. Não faz sentido nenhum. Sabe porque ele precisava? A colheita estava tão grande e os gafanhotos estavam vindo, então qualquer coisa que eles recolhessem, precisava ter uma coisa assim. Uma ameaça tão gigantesca que valesse contratar nesses termos. Mas nada no texto indica isso. E que o texto quer indicar é que o Senhor que chama é generoso. Que o Senhor que chama quer incluir. Que o Senhor que chama quer surpreender, o Senhor que chama quer encher de alegria a casa, a mesa e os relacionamentos daquele a quem Ele chama. E Ele não perde oportunidades para fazer isso, mesmo quando Ele é criticado por fazê-lo. O que Pedro disse para Jesus, ele disse, Jesus, qual que é a nossa recompensa? Ela traz alguns perigos, irmãos. O primeiro é de a gente tentar se relacionar com Deus com esse espírito comercial, venal. Isso é um grande perigo.
Quando a gente olha para o nosso relacionamento com Deus, nós só desejamos servir a Deus quando nós entendemos que o Senhor Jesus nos salvou e pagou uma dívida que nós nunca poderíamos pagar. Se Deus está te chamando para o serviço dele, é porque ele já pagou tua dívida. Tu estava escravo de um Senhor mau, perverso, de um Senhor terrível, que queria te destruir teus sonhos, o propósito da tua vida, destruir tua família, todos a quem você ama. E ele faria isso com requintes de crueldade. Porque não há limite para a maldade do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas nunca olha a nossa vida, a nossa família, e diz assim: ah, tá bom, esse já sofreu demais. Chega. Já sofreu o que chega. Não tem isso. O fato é que pessoas que Deus chama para servir no seu reino são pessoas que agora entenderam que foram salvas, resgatadas. A dívida foi paga completamente com o sangue de Jesus. E nós somos chamados a servir não porque há uma recompensa, mas é porque Ele já pagou a nossa dívida. Agora há pouco, num dos momentos do culto, durante uma canção, alguns irmãos entregaram dízimos, ofertas. Depois nós oramos em gratidão a Deus. Quando que a gente dá? Quando que a gente entrega? Quando nós recebemos. Quando chegou para nós primeiro. Se você não tiver nada na sua casa, na sua despensa, na sua geladeira, você não pode entregar a cesta básica. Você pode querer entregar. Você poderia até dizer: poxa, eu queria tanto. Mas você está precisando dela. Quando você doa, quando você entrega, quando você participa assim, isso você está sinalizando para Deus o seguinte: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me entregou primeiro. O Senhor é fiel. O Senhor foi generoso. O Senhor foi misericordioso, e o Senhor trouxe alegria para minha casa, o Senhor trouxe honra para minha casa, o Senhor me abençoou a mim e a minha família. Eu só posso entregar porque eu recebi das tuas mãos primeiro. A relação não é venal, a relação não é comercial, não é por aquilo que Ele vai dar, mas é por aquilo que Ele já deu. O segundo perigo, irmãos, é que a gente, às vezes, na convivência, a gente pode construir o perigo é de construir um espírito competitivo. Se aqueles homens que chegaram às 6 da manhã não vissem o pagamento dos demais, especialmente dos que chegaram às 17, eles iriam para casa tristes, frustrados, achando que o Senhor era ruim, injusto, mau caráter. Não. O que provocou a indignação deles? Ver alguém ser abençoado. Ver alguém ser abençoado doeu neles. Eles não tiveram capacidade de se alegrar com aquele trabalhador que estava marginalizado até as 17 na praça e dizer: que bênção que esse Senhor é. Porque ele se lembrou de pessoas, e eu já fiquei naquela praça tantas vezes, eu já fiquei tantas vezes na pista, e ninguém me chamou, e eu sei quanto é duro chegar em casa e dizer: eu não consegui o serviço, a porta se fechou de novo. Eles não tiveram foi capacidade de celebrar a vitória, a conquista de alguém que, assim como eles, precisava. O problema foi esse. A tristeza deles foi fruto de um espírito de competição. Quando o espírito é de cooperação, a gente celebra a nossa vitória e a gente celebra a vitória do outro, que assim como nós, precisa tremendamente. Terceiro perigo, irmãos,
perigo de um espírito queixoso, murmuração, conversinha. Você quer adoecer, e você quer adoecer quem está perto, seja um murmurador, seja um reclamador. Adoeça a sua casa, adoeça o teu trabalho, adoeça os teus ambientes, seja um reclamão. A receita para destruição, isso é uma receita destrutiva. Ficar reclamando, não tem, não aconteceu, e não sei o quê. Não é do tempo da maioria aqui, mas quando eu era criança passava um desenho que tem um ícone. Alguns já sabem qual é o desenho, eu já vi algumas manifestações aqui, ó. Ó vida, ó céus, ó azar, uruca. Tinha uma nuvem negra em cima. É o símbolo, é o ícone do murmurador. Irmãos, quando eu trabalhava com vendas, eu já contei essa história algumas vezes, mas ela é incrível, irmãos, porque o murmurador você conhece de longe, o reclamão você conhece de longe, e eu fazia vendas porta a porta, o velho PAP, batia em um, batia em outro, e aí tinha aquela carteira e tal, então você rotineiramente voltava nos clientes, e às vezes eu estava com alguém, às vezes um amigo, às vezes uma pessoa que não conhecia ainda. Eu vou dizer, rapaz, agora nós vamos no fulano. Eu vou te explicar como que vai ser. Eu vou chegar lá, eu com essa minha simpatia que os irmãos conhecem, essa alegria, esse sorriso fácil que eu tenho. Eu chegava lá e dizia, fulano, bom dia, tudo bem? E ele vai dizer assim, vai, né? Aí eu vou dizer, rapaz, vamos lá, vamos para frente e tal, não sei o que. Não vai não. Não, mas vai melhorar, cara. Eu tenho certeza que esse jogo vai virar. Não, que vira nada. Não tem jeito de você tirar o cara daquilo. E aí ele vai começar o muro de lamentações dele. E se você não fechar o ouvido, tu não vende para mais ninguém hoje. Porque tudo aquilo que ele colocar no teu ouvido vai querer para tua mente, para o teu coração. Cuidado. Se a gente sair desse cara, não vendi nada, mas eu saí animado, eu estou no lucro. Chegava lá, era batata, irmãos. O murmurador não falha. Ele nunca te decepciona. Não tem um dia que você fala, ele fala, pô, hoje tá legal, hein? Pô, essa semana foi boa. Mano, tô precisando disso daí, porque eu vendi. Olha, e eu tô sentindo que vai melhorar, esse jogo vai virar, cara. Tô sentindo, não tem esse dia, ele só sente o que não presta. Quando a gente é competitivo, quando o espírito é de competição e não de cooperação, quando a gente começa a criar relação com Deus de forma venal e comercial, o resultado é que quando as coisas não acontecem do jeitinho que a gente quer, nós nos tornamos queixosos e murmuradores, mesmo Deus sendo justo e generoso. 3 perigos, 3 advertências que estão inseridas dentro desse contexto, para Pedro, para os discípulos, para nós. Qual que é o término? Os últimos se tornaram primeiros, e os primeiros, os últimos. Quando Deus chama, e talvez Deus esteja chamando a muitos aqui nessa noite, talvez não para ir para a Coreia do Norte, para a China, como a Adriana, talvez não para Portugal, mas o Senhor está te chamando para você servir na vinha dEle, no reino dEle. Quando a gente recebe a salvação, criancinha, quando os nossos pequenos entregam a vida ao Senhor Jesus, eles têm uma vida inteira para servir. Eles são os trabalhadores das 6 da manhã. Que bênção, que maravilha, irmãos. Eles podem ter uma vida inteira de serviço ao Senhor. Eles podem ter uma vida inteira servindo ao Senhor, exaltando ao Senhor e fazendo o nome desse Senhor conhecido e conhecendo a justiça
e a generosidade desse Senhor. Mas às vezes a gente passa uma vida inteira, chegam os cabelos brancos, chega perto do fim, e a gente ainda não conhecia esse Deus generoso, esse Deus justo. Mas Deus pega e chama. Irmãos, olhando fotos e imagens da igreja, eu vi batismo da dona Neuza, do seu França, do Araçari, da Ironi, do seu Oswaldo, irmãos, e da dona Débora. Converso com a Ironi, faz um trabalho fantástico, a pastora Ironi. E aquilo que Deus tem permitido como uma limitação para ela, por causa da sua tosse, ela tem encontrado estratégias de driblar os seus próprios limites para inserir pessoas. E ela então coloca o seu Oswaldo lá no grupo pequeno, e o seu Oswaldo vai dar o estudo. E o seu Oswaldo tem a perna, irmãos, fraca, o seu Oswaldo não aguenta ficar em pé, não aguenta ficar sentado, está difícil para ele, mas a cabeça lúcida. Deus preservou a mente dele. Aí quando ele senta e está online, ele vem com tudo. Porque aí dá para ele. Ela incluiu o seu Oswaldo. E sabe o que o seu Oswaldo... Aí o seu Oswaldo me liga. Pastor, fiz assim e tal, o que o senhor acha? Assim é bom, assim. Ah, assim, está ótimo, seu Oswaldo. Se o senhor fizer... Não, pastor, porque ele está super empolgado, Ironia. Porque ele está se sentindo incluído. Ele é o trabalhador que chegou às 17 horas. Os irmãos entendem o que é a igreja? Faz sentido que o Senhor está chamando. Agora eu fico pensando na burrice, você desculpa dizer isso, de um sujeito que chegou às 6, foi às 18, e ele viu o patrão dele premiar um monte de gente que chegou depois. Gente, eu só ia querer trabalhar para esse patrão, porque generoso igual esse eu não ia arrumar em lugar nenhum. Esse dia, ele foi justo comigo, mas ele já revelou que o caráter dele é bondoso, generoso. Ele quer abençoar aqueles que ele chama. Eu quero outro patrão, mas nunca. Eu quero servir a ele, porque igual a ele não há. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Deus tem te chamado para servir, porque todos aqueles que Deus salva, Ele chama para servir. Não há nenhum que Deus tenha salvo e que Deus diga assim, não quero o seu serviço. Você pode ter chegado há muito tempo, ou Deus pode estar te chamando agora. Hoje eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar. Como você responde ao chamado do Senhor para você servir no reino dEle, na vinha dEle, na igreja dEle. Talvez tantas coisas que você veja como limitações na nossa igreja, talvez necessidades que você veja, pastor, a gente precisa ter isso, a gente precisa ter aquilo. Vem ser resposta, vem ser solução, vem somar, vem ser parte daquilo que está sendo construído. Entrega a tua parte, porque esse Senhor é justo, esse Senhor é generoso, esse Senhor te chama, e você jamais vai encontrar um Senhor assim. Mas talvez nessa noite você diga, pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, pastor, eu nunca conheci esse Senhor. Mas eu percebo nessa noite que Ele está me chamando, Ele está me salvando, e eu quero estar com Ele, porque Ele é justo, Ele é generoso, Ele é inclusivo, igual Ele chamou aqueles homens que estavam lá até as 17 horas, homens persistentes. Ele está me chamando hoje. Existe alguém nessa noite que está entendendo que Deus está chamando você, o seu nome? Levante um dos seus braços onde você estiver, em nome de Jesus. Apenas um gesto.
pastor, Deus está falando aqui comigo, ore por mim. Alguém nessa noite? Levante um dos seus braços onde você estiver. Quero orar por você. Alguém? Deus abençoe sua vida, querida. Tão especial para o Senhor. Tão jovem, uma vida inteira para servir. Para caminhar com esse Deus generoso e justo. Pode abaixar o seu braço, querida. Alguém mais? Alguém mais nessa noite? Assim, pastor, eu cansei de resistir ao chamado de Deus. Deus tem me chamado. Deus abençoe sua vida. Pode baixar o seu braço, querida. Deus está me chamando, pastor, faz tempo. Eu estou resistindo, eu estou olhando para as circunstâncias. Eu me tornei difícil, coração duro. Eu fiquei um murmurador. Mas eu não quero mais resistir à graça desse Deus generoso. Alguém mais nessa noite? Levante um de seus braços onde você estiver. Eu quero orar por você. Alguém mais? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa história incrível, fantástica, que Jesus contou, Deus, e clareou tanto para a cabeça de Pedro, dos discípulos e para nós hoje. Deus, o Senhor não precisava de nós para nada, e nós nada podíamos sem o Senhor. Essa é a verdade. Nós ficaríamos ali, Deus, naquela praça até o final do dia, e todos os dias. Mas o Senhor escolheu ir ao nosso encontro por generosidade, bondade, compaixão, amor. E o Senhor nos incluiu, Deus. E o Senhor nos levou para perto de Ti, para a Tua vinha. E nós queremos, Deus, aprender a Te servir por gratidão, por amor, conhecendo o Teu caráter. Sim, Deus. É impossível estar perto do Senhor e as bênçãos do Senhor nós não termos. Mas nós queremos, Deus, tomar a nossa posição de filhos nessa noite. Não de trabalhadores, Deus, mas filhos. Filhos benditos. Filhos que servem ao Pai por amor, por gratidão, para que o Teu nome seja conhecido entre as nações, para que vidas e famílias sejam transformadas, para que a glória do Senhor cubra a terra. Nessa geração, Deus, a nossa geração, usa as nossas vidas, tira, Deus, todo bloqueio, cura feridas, Deus, de gente que se feriu na igreja, de gente que se feriu com líderes, de gente que ficou com medo, Deus, de servir, porque foi maltratado, porque foi humilhado, porque foi preterido. Deus, desfaz toda obra maligna, que caia por terra em nome de Jesus, para que vivamos, Deus, como filhos do Senhor. Tu és o generoso, Senhor. Tu és o Deus de amor. Tu és o Deus que nos chama. Tu és o Deus que não se esqueceu de nós. Tu és o Deus que olhou a nossa necessidade por compaixão, nos chamou para Ti. Te bendizemos, Te louvamos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.